Mas enfim, esse caso aqui que eu tô te dizendo é sobre amor, né? É sobre trabalho, né? E quando é sobre o amor? E quando eu digo assim... Bom, isso. Momozinho, eu quero passar o resto da minha vida ao seu lado. Ele não está aceitando as mudanças da minha vida. Eu preciso receber a pensão. Ela virou a cabeça. Virou uma outra pessoa. Amor, olha pra tudo que a gente já construiu junto. Volta pra casa, Momozinho. Não me chama assim. Eu avisei. Ela tem 6 fases. A fase 1, molho longo, mais agitação. O sonho dela sempre foi ter uma família comigo. A fase 2, molho, mais agitação. Casa cheia, churrasco de domingo. A fase 3, molho curto, mais agitação. Maricar com as crianças no verão. A fase 4, agitação. Edredomzinho na cama, Netflix. A fase 5, enxadre. Foi uma ducha de água fria na minha cabeça, doutor. E por fim, a centrifugação. Trocar a casa, marido, 3 filhos por uma mulher. Eu não abandonei meus filhos. Eu estava cansada de lavar, passar, Você cozinhar. saiu de casa Quando eu entrei na faculdade, eu estava querendo... Você Eu vou toda a poder faculdade. falar? Eu vou poder Vamos falar? fazer justiça. Você Eu toda a quero faculdade. falar. Eu vou poder? Eu não tenho necessidade. Mas que... Quando eu entrei na faculdade, eu estava cansada. Foi assim que eu estava cansada da minha rotina de casamento. E quando eu entrei, eu fiquei em alta voltagem. O mais difícil desse problema é identificar a sua origem. Podem ser problemas como mangueira furada ou conexões frouxas. Grande parte dessas falhas pode ser resolvida. Basta apertar as conexões e substituir os componentes comprometidos. Foi então que eu conheci a Laura. E aí realmente eu comecei a ficar completamente fora do eixo. Fora do eixo, essa mulher aí tá estragando Essa mulher você. se chama Laura. O nome dela é Piranha. O nome dela é Laura. É Para Piranha. com Todo isso. mundo Não, por sabe. favor, Vai lá olha, no por bandejão, favor, vai lá. calma, O nome dela é Laura. Todo calma. mundo fala. Senhores, se o problema for no motor, não há nada que possa ser feito. Existe a possibilidade de trocar as taxas de carbono gastas e o protetor de sobrecarga. O mais aconselhável é que vocês procurem um profissional especializado, por isso que vocês estão aqui. Momozinho, olha nos meus olhos. Eu preciso olhar pra Olha ele. dentro dos Eu meus olhos. preciso olhar Me pra diz, ele. olha, só me diz o que você quer dessa relação. Me diz o que você quer. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Mas eu não posso continuar bancando você pra você ficar se esfregando com uma mulher. Tá vendo? Você tá vendo a forma como ele fala comigo? Ele nunca me bateu, ele nunca me agrediu, mas a forma como ele tenta me mandar é que me dá medo. Olha, é importante estar atento aos ruídos. Qualquer barulho estranho pode demonstrar problemas no aparelho, que podem chegar a agredir as roupas. Isso é inadmissível me trocar por uma mulher. Olha só, se você não quer pagar a pensão, tudo bem. Eu me viro com as crianças, mas eu quero divórcio. Entendam bem, a garantia é de 5 anos, durou 15. Não há mais nada que possa ser feito. Alô? Ah, não. Ele esqueceu de novo ela no colégio. De novo. Para de falar. Fica, olha só. O nosso tio tá esquisito. Ele não tá dando conta mais. Ótimo, em cima. Presta atenção. Eu só mostrava que eu posso ter um trabalho muito, não tem mais grana. Vou mostrar pra ele. Alô, tio. Eu sempre falo que quero justiça. Porque eu sempre acreditei que quando eu precisasse, eu ia poder contar com a justiça. Mas as coisas nunca são assim, né? Preto no branco. Quando eu estava no começo da faculdade, eu conheci um cara pelo bate-papo da UOL. Eu estava bem no comecinho da faculdade, no final da minha adolescência. Eu não lidava muito bem assim com o meu corpo, com essas questões de sexualidade. E aí eu achei que seria mais fácil conhecer alguém pela internet. Não existia celular na época. Aí a gente ficou conversando a madrugada toda. Eu e ele, Marcos. E combinamos de se encontrar. Domingo, shopping, encontro casual, rolê hétero, pouco assunto. Eu estava experimentando uma blusa e ele também. A gente transou bem ali. Aí
na despedida, ele queria me apresentar a mulher dele. Me chamou para conhecer a mulher dele. E eu disse que não. Não topei na hora. Mas depois sabe como é que é, né? Bateu a carência e... eu liguei. Aí marcamos um vinho lá no apartamento deles. E eu conheci a Aline. Ela tinha 20 anos na época. Cursava letras. De cara a gente se deu super bem. Aí eu acabei dormindo lá. Aí eu voltei no outro final de semana, e voltei no outro, e no outro. Quando eu dei por mim, eu tava ali. Acordei uma segunda-feira, a gente estava casado. Assim, tava morando com eles. A gente se apaixonou, os três. 6 anos de casado. Mas a nossa relação nunca foi assim, oficializada. Eu sempre era apresentado como amigo. Mas tudo bem, de boa. Eu gostava de ser assim, convidado. Até que a Aline engravidou. E aí essa ideia de família começou a ficar cada vez mais forte. Nós tivemos longas conversas e decidimos que não íamos fazer o teste de paternidade. O filho ia ser dos 3. Os 3 no parto, no primeiro banho, escola, pracinha, festinhas de aniversário. Só não eram os 3 na certidão. Aí quando o Pedro começou a falar, ele me chamou de tio Alê. Eu preferia que ele tivesse me chamado de pai. Mas também, de boa, eu adoro ser tio, então... Tava tudo bem, tava funcionando. Nós 4. Só que quando o Pedro fez 5 anos, no aniversário dele, o Marcos começou a surtar. Ninguém sabe por quê, ele começou a achar a nossa relação imoral. Ele queria uma relação a 2, convencional. E independente com quem fosse, comigo ou com a Aline. E a gente não topou. Aí ele saiu de casa e pediu o teste de paternidade. O Pedro era filho dele. A gente se separou, nós 3. E saiu o resultado do teste, o Pedro era filho dele. A justiça determinou a guarda compartilhada entre os pais biológicos. Às vezes eu vejo o Pedro quando ele está com a Aline, mas eu não tenho nenhum direito legal. Aí eu formei essa família, me senti pai e de uma hora para outra eu virei um intruso. Eu tô com muita saudade do Pedro. Eu me apaixonei pela Ana numa pista de dança. Uma balada. Ela tinha 20 e poucos anos, eu já estava perto dos 40. A gente dançou algumas músicas ali. Eu comecei a passar mal, ela me levou para fora para eu tomar um ar. E de lá nós fomos para casa dela. A gente ficou junto, mas eu falei para ela que eu era casado e que não ia rolar mais nada entre a gente. Aquele era o nosso único encontro. E foi isso que aconteceu. A gente ficou meses sem se ver. Até o dia que eu fui buscar minha mulher no trabalho e aquela garota da boate, por incrível que pudesse parecer, era aluna da minha mulher. A gente começou a se ver e, claro, eu me apaixonei. Foi aí que eu me divorciei da minha mulher e casei com a Ana. E aí, ela largou a faculdade e começou a me acompanhar nas viagens da empresa. Nós viajamos pelo mundo todo. Itália, Egito, Grécia, Índia, todos os lugares. E foi numa dessas viagens que ela engravidou. Então nós decidimos voltar para o Brasil. Só que quando a gente chegou aqui, a gente descobriu que o pai dela tinha morrido, tinha acabado de morrer. Ela ficou muito sensibilizada e tinha a irmã dela mais nova, Bia. Então ela sugeriu que a Bia